Pode deixar, não está incomodando, não. Olá, pessoal. Estamos iniciando mais uma live JQC. Hoje teremos a luxuoso aqui de Alexandre Caldini, que eu já estou tentando abduzir aqui para dividir essa live conosco. E eis que aparece Alexandre Caldini. Boa Aí, Ana noite, Paula. muito Boa obrigado noite. Tudo pela bom? presença. Super O... prazer. Delícia. Obrigado. Há um minuto, mais ou menos, há 30 segundos, eu passei um zap para o Caldini, dizendo se ele estava aí. Ele escreveu assim: o que é hoje? E como assim é hoje? Me lembrou um cara, na época que eu fazia produção de comerciais de TV, nos anos 80, foi meu primeiro emprego. É, e ele é um cara que tinha vários objetos de cena. Era um sujeito que morava sozinho na rua Turmalina, na Aclimação. Hum. E o barato dele era dar susto na gente. Então a gente foi, não lembro que objeto a gente foi alugar ali. Sei que na hora que eu passei embaixo de uma porta, ele tinha armado um negócio para derrubar a água em cima da porta dele, derrubava a água em mim. Coisa de desenho animado, né, cara? Um cara maluco, assim. Mas você quase me pegou. O Caldini é um amigo recente, apesar da gente ser contemporâneo da Editora Abril. Ele foi presidente da Editora Abril, acho que depois que eu saí, quando eu estava lá, você ainda não era presidente. Foi presidente do Valor, é hoje um cara que é um autor tanto de livros sobre espiritismo, como de livros do mundo corporativo. E é do mundo corporativo que falaremos mais hoje. Um dos livros que você escreveu nesse filão é o Networking versus Not Working. Seja interessante, não interesseiro. Esse subtítulo é um conselho para a vida, né? Não é só um conselho para o mercado corporativo. Eu estava fazendo uma ilação e eu queria ver o que você acha disso. Lembra um pouco. Paulo, deu uma falhadinha. É, Agora você está me voltou, ouvindo bem? voltou. Eu troquei aqui, saí do Wi-Fi, Tá. estou no celular, Então, acho melhor. tá bom. Se você não me ouvir bem, você dá um toque aí, porque às vezes aqui também dá umas zicas feias. Tá dando um gaguejadinha só, mas Esse tá na boa, dá pra ouvir. conselho para a vida, tá bom. Esse conselho para a vida, que é o subtítulo do teu livro, me faz pensar em quase na geração millennium, né? Que é tão engajada, não vê distanciamento entre o trabalho e a própria vida. No entanto, Uhum. você, imagino que seja contemporâneo a mim, não é da geração millennium, evidentemente, a gente aprendeu a trabalhar por dinheiro em dado momento, é, Exato. não é? Mas isso aqui parece indicar uma outra coisa. Faz sentido o que eu estou falando? Acho que faz todo sentido. Bom, primeiro, de novo, boa noite, obrigado pelo convite. Paulo, super joia estar com Imagina. você. Muito, muito justamente para já dar, como falam hoje, né, dar o spoiler do negócio, né? O segredo, na minha opinião, já volto à sua pergunta, mas o segredo, na minha opinião, de um bom networking é exatamente isso, ser uma pessoa interessante, né? Todos nós queremos estar com gente interessante. Gente interessante é interessante. Tem boa conversa, acrescenta alguma coisa, você aprende alguma coisa, você te desafia, você fala, cacete, não tinha pensado. Interessante, para mim, é a chave que abre qualquer conversa, abre qualquer início de qualquer relacionamento também. Com relação ao que você fala ali, não tinha pensado desse jeito, Paulo, mas acho que sim. De fato, essa geração mais nova parece que vem de um jeito diferente, né? E isso tem a ver também com a minha visão como espírita. O espiritismo fala claramente isso, são espíritos mais desenvolvidos chegando. Sendo ou não, não importa, mas a gente percebe nessa um pouco para menos, 35, eu diria, 40 para menos, um comportamento bastante distinto, né? Você olha na Polícia Federal, os caras estão pondo na cadeia, os bandidões de terno e gravata, pô, umas menininhas dessa finura, loirinha, fala fininho, tem, sei lá, 30 anos de idade, e estão lá, né? Não aceitam conversa, pau, vai para cadeia, né? Então parece que é uma geração diferente mesmo. Meu filho,
que tem 25 anos, comentava que na faculdade dele, ele fez uma faculdade boa aqui no Brasil, está fazendo mestrado, fez o mestrado fora, ele comenta e fala, pai, os caras mais craques, os que mandam muito bem, não querem trabalhar na iniciativa privada. Eles querem trabalhar em algum negócio que tá bom, remunere, tá bom, dê dinheiro, mas sobretudo que tenha uma razão de ser, que de fato faça a diferença na humanidade, na sociedade. Se isso for verdade, Paulo, se essa extrapolação for verdadeira, pô, maravilha. Então nós estamos entrando num momento muito interessante da humanidade, né? Talvez essa geração venha mesmo com menos gana de poder, menos gana de dinheiro, mais disposta a viver uma vida mais equilibrada, mais justa, mais correta, mais igualitária. Se for assim, eu torço para que seja, e eu acredito, mais uma vez, como espírita, que é isso mesmo, eu fico muito feliz. E o sub do livro, se disse isso para você, que bom, é um caminho interessante. O curioso é que se a gente aplicar um pouco o networking no meio jornalístico, a gente está falando muito de fonte, né? Uhum. Networking para um jornalista de veículo é fonte e é a partir da Uhum. fonte que você consegue chegar ao mais alto da sua carreira normalmente, né? Se você, por exemplo, for um repórter investigativo. Por outro lado, é uma relação Uhum. problemática, porque a fonte ela pode usar o jornalista. E Claro. isso a gente viu muito recentemente, e isso teve impedância, importância na história brasileira recentemente. Assim, se não fosse, sei lá, o Uhum. Fausto Macedo e o Merval Pereira, ou o pessoal do Jornal Nacional, a Lava Jato não seria o que era. Uhum. Criticar o Sérgio Moro hoje é muito difícil para esses jornalistas, né? Uhum. É, Uhum. Você chegou, quando trabalhou nas empresas jornalísticas, você chegou a cogitar esse problema? Sim, essa questão passou por você? Eu sei que o livro é posterior, mas o que você acha dessa Uhum. relação? Então, aí acho que tem que fazer um paralelo com não jornalista também, né? Quando eu falo networking versus not working, o que eu estou querendo dizer com not working? Naturalmente é um jogo de palavras, é uma brincadeira, mas é justamente isso que você falou. Usar a relação, né? Uma relação puramente utilitária, sacana, né? Só para conseguir conquistar alguma coisa, na minha opinião, não é networking, não funciona, é not working, né? É um pouco o que você está Uhum. falando que acontece aí. E é comum isso acontecer. Por quê? Porque nós todos temos interesse. E acho que não há nenhum problema, Paulo e amigos, em se ter interesse numa relação. Toda relação, na minha opinião, ela tem um interesse. Você, quando casa, qual é o seu interesse no casamento? É inúmeras coisas. Você quer carinho, você quer sexo, você quer companheirismo, você quer apoio, não é? Você quer, sei lá, uma super amizade. Tem um monte de coisas que estão ali naquela relação. Num casamento, como não haver interesse numa relação comercial, uma relação mercantil? Claro que há interesse. Agora, onde é que está o limite? Como é que você leva isso? É que é a complicação. A primeira dica acho que é sinceridade, né? Jogar um jogo limpo, não querer enganar, não é chegar super amigão, super brother, quando eu não sou seu amigão, né? A sinceridade é super na boa. Paulo, olha, nós não nos conhecemos direito, mas estou precisando de uma informação, queria que você me ajudasse. Pá, pá, pá. Super na boa, vai direitinho. Com relação ao jornalista, eu concordo com você, acho que jornalista, como escritor também, nessa área de informação escrita, de apurar coisas e tal, eu tenho a impressão que jornalista é um bicho curioso, né? Eu acho que vocês são formados na faculdade para desconfiar das coisas, né? E isso, na minha opinião, às vezes vai ao excesso. É um excesso de desconfiança, é um excesso de pé atrás que complica qualquer relacionamento. Por outro lado, eu como executivo fiz e cansei de ver gente fazendo, tratar o jornalista como você acabou de falar, que tentar envolver o jornalista como fosse um polvo mesmo, né? Para poder cooptar você para o meu lado. Então eu quero vender para você a imagem que minha empresa é maravilhosa, que eu sou o melhor executivo, que está tudo certo eu cobrar essa fábula, ter esse lucro maravilhoso, que vale a pena investir aqui, porque isso move o mercado, isso move o preço de ação e move a carreira do sujeito também. Então os dois lados tem um lado complicado. Um talvez desconfie demais, outro aproveita e tenta cooptar e enganar aquele ali. Então, a relação jornalista-fonte, ainda que muito importante e necessária, e quando você falava, eu pensava em um ou dois colegas nossos, né, que vivem de fato de fonte, são os caras que dão os furos, as pequenas notas o tempo todo e que levaram a grandes escândalos do Brasil, grandes descobertas. Então, é importante essas fontes. Agora, como você faz para conviver sem se contaminar com elas, é uma questão difícil. Você perguntou se eu estava atento a isso quando estava na Abril. Sim, sim,
estava porque era o meu mundo, né? Mas isso ficava muito mais a cargo do Dr. Roberto Tivita, do pessoal mais editorial ali. Eles tinham, sim, de fato, uma preocupação muito maior que a minha. A minha preocupação como executivo era muito a gestão da empresa, né? Segurar o rojão quando já estava começando a erudir e fazer aquele negócio crescer com todos os desafios da internet, os desafios geracionais ali, a geração avô, pai, filho trocando o comando da empresa, uma crise financeira brasileira enorme, uma crise financeira interna, não é? Então, eu estava muito mais nesse rodar pratinhos, aquilo aí, minha preocupação era muito mais na gestão do que na questão jornalística, porque tinha gente muito mais capacitada que eu para tocar isso, é claro. Você falou aí do problema geracional na Abril, mais para frente eu gostaria de falar um pouquinho mais sobre isso, mas é bastante estanque. No caso, quando você presidiu a Abril e o Valor, as questões editoriais não contaminavam realmente. Uma empresa jornalística, isso não acontece. Não. O administrativo tem gestão, tem independência para seguir no que ele sabe fazer melhor. Porque é muito claro que em empresas jornalísticas você também tem uma questão institucional muito importante, né? Se você tivesse no Valor hoje, no ano passado, talvez, quando houve a tentativa ali de se acabar com a publicação de balanços nas versões impressas, e o Valor depende bastante disso, isso seria uma questão dramática para se administrar, né? Então, já era quando eu estava lá. não há envolvimento nessas questões. Não, já era. Quando eu estava lá, quando eu fui presidente do Valor, um dos issues, um dos maiores issues era exatamente isso. Já tinha uma pressão enorme para acabar com a publicação de balanço, que de fato é uma coisa meio anacrônica mesmo, né? Mas era muito importante para o valor econômico, relativamente importante para os demais, né? E aí o meu papel ali foi tentar fazer, e como conseguimos de fato, crescer a publicidade não de balanço, né? Publicidade de, enfim, de bancos, de outros setores, para poder equilibrar um pouco isso. Então, no jornalismo era sempre isso, né? Você manter a assinatura crescendo, a venda avulsa que estava também já caindo, manter, e a publicidade de algum jeito. É o tripé que mantém a empresa jornalística, né? Mas você fala bem quando diz, pelo menos a minha experiência, tanto na Editora Abril, como no Jornal Valor Econômico, e eu, por ter convivido com o pessoal do Grupo Globo, que era dono do Valor Econômico, e o pessoal do Grupo Folha, que também era dono do Valor Econômico, eu posso lhe dizer o seguinte: nessas grandes empresas há uma total independência. É muito sério esse assunto e de fato, o comercial não influencia editorial, né? Frequentemente acontece até o contrário. O cara fica meio de bode e fala, pô, esse cara vem aqui querer falar que está anunciando, aqui não funciona assim. Isso é muito importante, muito bom, porque deu a chance de aparecer tudo que apareceu nesses últimos anos no Brasil, né? Eu faço votos que continuem assim, acho que continua, acho que a Folha continua assim, acho que o Valor continua assim, acho que o Globo continua assim, acho que o Estado continua assim, Band provavelmente também, todos esses grandes continuam se mantendo. Dura quando você é uma empresa muito pequena que depende do dinheiro do anunciante, e aí fica mais refém dessa relação. Mas para quem não é jornalista, para quem não viveu essa indústria, eu garanto, confiem, é verdade, não há... Claro, de novo, Paulo, que defende lista. Há listas mais e há uns que não querem saber de negócio. Esses mais próximos do mundo do negócio, normalmente os que cobrem o mundo do negócio, eles estão mais dentro do negócio, né? Então eles convivem mais com executivos, com empresários e tal, e no meu entendimento não há nenhum problema disso, mas eles estão mais abertos, eu diria, para ouvir o empresário, para ouvir o executivo sobre os seus negócios. E talvez deem uma chance maior de notícia para esse segmento, para essas pessoas, mas sempre sem esse envolvimento promíscuo do dinheiro com a notícia. Tá, eu vou insistir um pouco nesse ponto. Você falou que o jornalista ele se forma já pensando em desconfiar. Eu acho que de fato é fundamental você duvidar. A dúvida é fundamental para o jornalista, é fundamental para o filósofo, eu acho que é fundamental para angariar conhecimento, né? E isso levado ao paroxismo, assim, acho que não tem nada mais saudável do que a dúvida socrática, né? E isso está na base eu acho que do bom jornalismo, da desconfiança. Eu sei que você não falava da confiança nesse sentido, mas novamente na administração de uma empresa jornalística, quando você tem que gerir, ainda que essas pessoas estejam mais no editorial,
mas assim, a vaidade enorme de jornalistas mais velhos, né, que de alguma forma acabam ali se imiscuindo nas decisões, inclusive administrativas, eventualmente, isso pode ser mais difícil do que numa uma empresa que não seja jornalística. Isso acontecia, assim, caras que se achavam demais e que bloqueavam qualquer ação, por exemplo, quando você não tinha outra solução do que, por exemplo, fazer corte ou fazer gestões diferentes. E essas pessoas, por pura vaidade, por puro, enfim, suposta experiência, barravam essas ações. Acontecia isso? Isso acontece, isso aconteceu, acontece. Eu não sei se é diferente das empresas não de jornalismo. Eu trabalhei, minha carreira, metade da minha carreira foi não jornalismo, né? Então, eu trabalhei na DuPont do Brasil, uma multinacional americana, da área química, onde comecei carreira. Depois trabalhei na Rio Blind, que hoje é Diageo, de bebidas alcoólicas. Depois trabalhei na Novartis, eu trabalhava na área de nutrição da Novartis. E depois já para Abril, e aí segui carreira ali na área de empresa jornalística. Eu diria que as empresas que eu convivi, pelo menos, também tinha isso. O cara mais velho, com mais tempo de casa, mais sênior, mais diretor, ele tem mais poder na empresa. E aí vale a pena a gente conversar até um pouquinho de poder depois. E esse cara exerce o poder, né? Aí, mais uma vez, depende do caráter de cada um, né, Paulo? Tem gente e tem gente. Tem diretores com poder e com muito bom senso, né? E com tato. E que sabem respeitar e conversar e acordar ou não em alguma coisa. E tem gente que atropela completamente, que é absolutamente arrogante e mal educado. No caso específico das empresas de jornalismo que eu trabalhei, acontecia, né? Sobretudo você falou de jornalistas, né? São dois públicos difíceis na empresa de jornalismo, o jornalista e o publicitário, bastante distintos, os dois interessantíssimos, né? O jornalista, em geral, é uma pessoa muito culta, muito curiosa, interessante de conversar, que agrega demais a conversa, e o publicitário é uma pessoa muito, como eu vou dizer, muito arrumada, muito glamurosa, muito simpática, uma conversa muito boa, né? Então são dois públicos muito interessantes, absolutamente distintos, com interesses e necessidades distintas, que você tem que compor numa empresa de jornalismo. Então é um desafio bacana. Assim como, por exemplo, médico também tem o seu perfil, assim como arquiteto tem seu perfil, advogado tem seu perfil, engenheiro tem outro perfil, eu sou administrador de empresas, também é outro perfil, cada profissão tem seu perfil. No caso do jornalismo, voltando à sua pergunta ali, de fato, havia alguns, me recordo claramente de 3 medalhões, tanto numa empresa quanto noutra, que era muito difícil argumentar qualquer coisa, né? E nesse momento que eu já peguei ali, anterior agora, mas já estava um momento bastante complexo para essa indústria, né? Você precisava fazer alguns cortes muito sérios, em benefícios que vinham de longa data. E às vezes cortar gente, e gente que tinha muito tempo de casa, eventualmente, né? Tudo sempre feito, claro, olhando as avaliações, olhando como é que fala, o encaixe daquela pessoa naquele lugar, a quantidade de pessoas que tinham nas redações, né? E ao longo dos anos aconteceu muito isso, né? Você tinha revisores, eu lembro, a gente tinha no comecinho, em 98, por aí tinha acho que 5 ou 6 revisores, foi indo embora. O Paulo Nogueira que pôs isso lá, cada um faz revisão do seu texto. Então as coisas iam mudando, né? Na época que eu estava, a internet chegando, começando a acontecer ali, e tinha vários jornalistas que falavam o seguinte, não, eu só escrevo para o papel, eu não escrevo para esse negócio chamado internet, né? E a moçada não, vinha arrebentando, eu escrevia para a internet, escrevia para o papel, gravava vídeo com o celular, fazia vlog, blog, todo esse negócio, e os mais velhos falaram, não, eu não sou remunerado para isso, eu quero ganhar dinheiro diferente para cada coisa, justo, mas impossível naquele momento, né? Então, essas dificuldades tinha. E tinha também, aí eu achava, isso era do jogo, normal, você negociava, brigava, acertava, não foi grande problema. Mais problemático eu acho a arrogância, né? De fato, poucos, e aí, não bem jovem também, mas a arrogância era muito complicado. Você lidar com a arrogância de quem acha mais do que, na verdade, sabe, em qualquer situação, né? Não só jornalismo, é muito difícil, né? E precisava lidar com isso. E eu sentia muito, Paulo, e cheguei a falar para um diretor, falei, cara, liberte-se desse cara mais velho, ele não é o seu dono, você é um cara brilhante, toque a vida. Infelizmente, essa pessoa que eu estou pensando não se libertou, ficou sempre achatado embaixo do peso desse cara mais velho,
que era dono do pedaço, né? Então, uma pena, porque a gente precisa ter a coragem de tirar quem está em cima também. É parte da vida, você tira o outro para subir. O mais velho morre, o mais novo pega o lugar, é só natural, né? E para quem está saindo, para quem está entrando na cidade, eu já estou na cidade, saber que isso é natural também. E você vai ter que sair uma hora, queridão, deixa o espaço, né? Assim é. Se eu consigo pegar aí a dica de quem era essa pessoa, eu concordo plenamente com você. Depois em off a gente fala, né? Hoje fala-se muito num espírito startup, né? As empresas, mesmo as empresas grandes, os grandes conglomerados, têm que ter um espírito de startup, as pessoas têm que incentivar o empreendedorismo lá do teu funcionário. Todo mundo fala em tomar risco, né? Virou uma expressão, um jargão. E fugindo agora um pouquinho da nossa questão jornalística, você acha que isso se coaduna com empatia, que é outra coisa muito falada hoje em dia nas empresas? Dá para ter espírito de startup, tomar risco, ser agressivo e ser um cara empático? Quando a gente falou que ia conversar, você falou, vamos falar um pouco da buchitagem, né? No mundo corporativo. Eu acho que isso tudo que você falou é a buchitagem pura, da mais alta qualidade, produzida por puro sangue, né? Cara, eu acho que tudo é tão mais simples, Paulo, do que a gente fala, do que a gente pega. Acho que quem usa essas expressões é gente fraca das ideias, como diriam na minha Sorocaba, né? Não precisa, é tudo tão mais simples, eu não preciso ser agressivo, né? Quando eu voltei para Abril, para presidir Abril, quando deixei o Valor Econômico e voltei para Abril, na primeira reunião que eu fiz lá com o grupo gestor, eu falei, olha, é o seguinte, eu prefiro brilho nos olhos e faca na pia, não quero sangue nos olhos e faca nos dentes, né? Não precisa, sabe? Quando a gente começa a falar essas coisas, quebra de paradigmas, inovação, sair da zona de conforto, disrupção, né? Você tem uma série de... O nosso propósito qual é o legado que você vai deixar, né? Precisamos nos reinventar. Até fiz uma listinha aqui, ó. Crise é oportunidade. Puxa, que fala sensacional. O cara pensou isso naquela hora, né? Contrate sempre gente melhor que você. Então, tem tanta coisa. Meritocracia que você falou. O que é meritocracia? As pessoas começam em níveis muito diferentes. Um cara estudou com escolas, como assim? Cadê a meritocracia, né? Então, eu acho que tem muita conversa aí desnecessária, sabe? E aí busca-se engajamento, espírito de startup, que nem você falou, como é que fala? Você ser gestor da sua própria carreira. Tem tanta coisa que não faz sentido, na minha opinião. Tudo é muito mais simples. Se nós formos, na minha opinião, mais uma vez, se nós formos sinceros, equilibrados, tranquilos, e tivermos a noção que nós estamos trabalhando numa empresa, seja de que segmento for. Um amigo meu falou um negócio interessante. É um contrato de 30 dias renovável a cada período. Então, você está contratado. Eu estou contente com o seu desempenho? Está aqui seu salário. Nos próximos 30 dias, estou contente? Está aqui seu salário. Próximo 30 dias, está contente? Está aqui seu salário. O dia que não for bom, eu não dou o seu salário, você está na rua. E o contrário também é verdadeiro. Você está contente comigo como empregador? Você continua. Tá? Um dia que você não for, isso, né? Agora, enquanto eu estou ali, enquanto você está ali, bom, então eu tenho mesmo um dever moral para com aquela organização, né? E isso também não se vê, né? Se vê muita gente dentro da organização sabotando a organização, sacaneando todo mundo, que não dá mais. Aí volta um pouco a sua conversa anterior. Eu penso que essa geração nova, posso estar enganado, claro, mas ela não está tanto para sacanear o do lado, sabe? Não tem tanta cotovelada, não tem tanta puxada de tapete como tinha na minha geração, né? Porque o raciocínio é outro, o raciocínio é mais de colaboração, de contribuição, de construção e não de destruição e não de competição. Eu acho que a gente exagerou nessa coisa da competição, né? Tem que arreganhar os dentes, ir lá, arrebentar com a concorrência. Tem um livro aí chamado Vendedor Pitbull. Fica imaginando por que alguém compra um livro chamado Vendedor Pitbull. Eu não quero ser um pitbull, cara. Não tenho nenhum interesse em ser um bicho burro como aquele que agride todo mundo, que machuca e mata, né? Dá para ser muito melhor que isso. E eu acho que as organizações estão começando, bem no comecinho, a se atentar a isso e a também desenhar o seu ambiente interno e externo, seus produtos, sua competição, sua distribuição, seu discurso a isso. Minha mulher fala um negócio interessante. Ela fala, olha, há uns 10 anos, não hoje em dia. As empresas querem fazer benemerência, Paulo, elas vão e pintam primeiro voluntários, né? Todo mundo
voluntariado é outra coisa que, uau, que legal ser voluntário, né? Sou uma boa pessoa que sou voluntário. Aí vão e pintam o muro da favela, da escola da favela ao lado da fábrica. Isso é bom? É, pode ser que seja bom. Isso é papel da empresa? Não sei se é. Vamos olhar como é que estão os salários? Estão pagando salários em dia? Estão depositando FGTS? Estão pagando os impostos adequadamente ou estão dando um twist nos impostos? O advogado da empresa acha aquelas brechas que todos acham para pagar menos imposto, né? Olha quantos devedores da Previdência tem. Os grandes bancos são devedores da Previdência. Então, essa coisa de benemerência, se a televisão falar, estou doando respiradores, legal, interessante, bacana, bom. Mas como é que está para trás? Como é que está intramuros, né? Será que ali a coisa está adequada e correta? Então, começando a mudar agora e parar de fazer a benemerência para aparecer e mostrar aí a televisão falar e fazer dentro uma empresa de fato correta, adequada. Agora, isso leva tempo, né? É uma mudança que está acontecendo. Tudo isso para dizer o seguinte, essa buchitagem toda, fala toda de temos ao mesmo tempo, pesquisa que eu fazia dava claramente o seguinte, as empresas melhores para se trabalhar, muito maior. Claro, né? Lógico. Se as pessoas ali estão contentes, felizes, e aí para usar o termo, um desses termos, estão engajadas, é claro que o resultado será melhor. É bom para todo mundo. Então, isso acho que vai acontecer, está acontecendo ao longo do tempo, mas não precisa desse monte de bobajaiada que a gente entra nessas escolas, né? Essas empresas em que as pessoas são mais felizes e geram mais receita, elas também, segundo o Instituto do Capitalismo Consciente, né, que tem um capítulo aqui no Brasil, são mais resilientes. Elas se valorizaram mais na crise de 2008 e a tendência é que também aconteça agora. Quando você falava aí, citou a crise e a oportunidade, eu não consegui deixar de pensar numa frase que o Fábio Barbosa falava quando presidiu a Abril, recém-chegado, ele juntou vários funcionários de estratos diferentes em pequenos cafés, em pequenas reuniões, e Eu também lembro disso. no Grande Vaticano, no Teatro Tomiotaki, e ele era um cara frasista. Uma das frases que ele falava era que a gente tinha que ser os protagonistas das nossas próprias histórias. Quanto isso não é palavra ao vento também, ou quanto isso faz algum sentido em termos de liderança? Para mim faz total sentido, total sentido. De novo, eu não tenho como não me referir ao meu outro 50% que é ser espírita. No ponto de vista do espiritismo, você faz sua história, claro, você é responsável por você mesmo. Você não muda sua mulher, seu marido, seu filho, seu pai, sua mãe. A única pessoa que eu consigo mudar é mim mesmo. Então, nesse sentido, que nós somos protagonistas da nossa história, eu concordo super com o Fábio. Aliás, gosto muito do Fábio, foi ele que me contratou de volta na Abril. E o Fábio tem outra frase espetacular, Paulo, que fala o seguinte: toda vez que eu contratei um profissional, teve um problema. Junto com o profissional veio uma pessoa, né? Claro que ele falava isso brincando, mas é isso mesmo. Nós somos pessoas, né? Junto com o profissional tem um ser humano ali cheio de problema, que vem tudo junto para a empresa, não dá para isolar isso, né? Mas, enfim, acredito sim nisso que o Fábio fala, que nós devemos ser os donos do nosso negócio. Agora, nosso negócio pessoa. Agora, tem posturas e posturas. Tem cara que de fato fala, não, eu vou cuidar da minha vida aqui, vou tocar pau, fazer isso aqui funcionar direitinho, tal, porque é bom para mim. Eu não sou exemplo para nada, mas eu sempre cuidei da minha carreira, trabalhando fortemente onde eu estava, descendo o cacete ali porque eu queria crescer naquilo, mas sempre meio que olhando fora. Opa, tem uma oportunidade ali. Opa, aquela empresa eu gostaria de trabalhar. Opa, abriu uma vaga não sei onde. E eu saía, não fiquei refém de nenhuma empresa. Eu troquei de empresa muito, sempre de modo próprio, né? Por quê? Porque era bom para mim. Então, eu acredito que, de fato, não é conversa fiada. Acho que nós somos, de fato, protagonistas da nossa carreira, da nossa história. E tem gente que fica vítima, né? Ah, porque é uma merda aqui, isso que é uma loucura. Porque esses... Eu vou te falar, eu se fosse presidente dessa empresa, sabe o que eu faria? Parará. Senta lá para ver se você faz, né? Tem um livro, tem até aqui, ele chama The End of Power, né? Ele diz o seguinte, nem o cara mais poderoso do universo, que é o presidente dos Estados Unidos, na época acho que era Obama, nem ele tem o poder total, nem ele consegue decidir sozinho. É tudo uma negociação. A política na empresa é parte da empresa e está tudo certo, né? Então você tem que negociar uma série de coisas para decidir os caminhos. E nem sempre é o que você quer. Um outro chefe meu, muito sábio, uma vez me dando uma dura, que eu estava reclamando de gente da minha equipe, lá no comecinho da carreira, ele falou o seguinte, Caldini, você acha que eu trabalho com quem eu quero? Eu trabalho com quem eu tenho.
super verdadeiro, Paulo. Você não trabalha com quem você quer, você trabalha com o que você tem. E o bom gestor consegue fazer do que ele tem na mão, do recurso que ele tem, tanto recurso humano, financeiro, de fábrica, tudo, o melhor possível. Esse é o desafio do gestor, do administrador, né? Então é fácil. Você gerenciar uma coisa dessa é muito legal. Agora, não dá para se fazer de vítima, não dá para achar que está tudo uma porcaria mesmo, que é desgraça, pô, ninguém colabora, ninguém contribui. É encantar as pessoas, ter um projeto que seja abrangente o suficiente, que as pessoas contribuir o máximo possível naquele caminhar. Eu estou te ouvindo, às vezes, com um certo delay. Você está me ouvindo bem? Estou te ouvindo bem. Às vezes corta um pouquinho, mas estou te comum. ouvindo bem. Sem delay. Não estou com delay, não. Tá legal. Se eu demorar a te responder em algum momento, é porque às vezes está dando uns delays aqui, não sei o que é isso. Legal. No discurso do método, famoso discurso do método do René Descartes, ele diz ali na abertura que o bom senso é a coisa no mundo melhor distribuída, né? Não podia estar mais errado o pobre Renato Descartes. Puxa vida. Eu queria saber o que é a coisa melhor distribuída no mundo corporativo. A ganância, um espírito de competitivo, a solidariedade. O que você diria? O que vem mais nesse ambiente? Rapaz, que difícil. Porque se eu falar uma coisa aqui vai machucar. Vou exagerar e vai machucar. Eu diria que é a falsidade. Tá, né? Olha só. Falsidade, né? Por quê, cara? Porque é um jogo, um jogar. E tá tudo certo ser um jogo, né? E aí eu volto um pouquinho à questão da política. Tive gente que trabalhava comigo e eram super mal avaliadas quando tinha avaliação dos subordinados da equipe, né? E eu fazia a avaliação final como chefe delas, né? E elas falavam assim, não, meu problema não é que eu não sou política, eu sou muito sincera, meu sincericídio é o que mata. Eu odiava essa palavra sincericídio, odiava, porque eu acho uma bobagem ímpar. Ser sincero, na minha opinião, é fundamental, não tem que discutir, você tem que ser sincero. Agora, uma coisa é ser sincero, outra coisa é ser grosso, né? Você pode e deve ser sincero, mas você não precisa, não deve ser grosso, né? Então, a falsidade, o jogo político, ele está em todos os ambientes, e no trabalho está muito. E saber jogar o jogo político é uma habilidade importante. Falar, eu não gosto de política, não sei jogar o jogo político, por isso eu danço, isso é uma desculpa esfarrapada, vagabunda, né? No meu entendimento, você jogar o jogo político na empresa é você utilizar as relações de maneira mais adequada para tentar compor os interesses distintos da melhor forma possível para levar a organização adiante no caminho que ela decidir, né? Não tem nada de errado nisso, não tem nada de sacana nisso, mas existem grupos. O grupo A não se dá com o grupo B, o líder A odeia o líder B e você tem que se posicionar nesse ambiente. Por isso que eu digo que a falsidade impera, né? Porque todo mundo fica meio jogando para se garantir, ninguém quer ser mandado embora, todo mundo quer ser ganhar salário, claro, como é natural. O dia que eu virei presidente, Paulo, eu sempre tive boníssimos amigos, gente queridíssima na Abril, no Valor também, mas sobretudo na Abril, porque eu fiquei muitos anos, amigos que eu adoro, até hoje, boníssimos amigos. Mas quando eu virei presidente, eu fiquei um cara muito mais popular, é claro, todo mundo olha para você, todo mundo te cumprimenta, as pessoas sabem quanto tempo você gasta no banheiro, porque você passa a ser visível, né? As minhas piadas ficaram muito mais engraçadas. Eu sou péssimo piadista, eu não tenho nenhuma graça contando piada. Qualquer coisa que eu falava, as pessoas riam muito, achavam muito legal. Então o poder tem essa coisa, né? O poder deixa você mais sexy. E é fascinante. E se você não tomar cuidado, você se acha o cara, né? Eu estou pensando, acho que eu até comentei contigo, não sei se comentei, eu estou pensando e começando a escrever um livro sobre o poder, né? O ganho do poder, adquirir o poder, gerir o poder e perder o poder, que são as três fases muito interessantes, distintas e complexas, né? Porque é uma ciência, uma arte interessantíssima. E muita gente se perde na primeira, na segunda e muito frequentemente na terceira fase. A hora que o cara perde o poder é uma queda abrupta, perigosa, que quebra a perna mesmo, né? Então, eu diria que essa falsidade impera, tem que saber lidar com ela e é parte do negócio. Olha, então hoje a gente já teve aqui um teaser que vem aí um livro sobre o poder. A bibliografia de poder é tão extensa que é melhor você não perder muito tempo com isso, né? Assim, ir para... Então, senão não sai, né? Aquela coisa, dá para fazer uma pesquisa, né? E vai embora. Ainda no bullshit corporativo, dizem que
a quantidade de reuniões média que um executivo tem, ela é muito maior do que deveria ser, e o cara perde, não sei, não trouxe nenhum dado aqui, mas um percentual grande do seu tempo em reuniões inúteis. Eu queria saber se você concorda com isso, se isso já não era para ter sido resolvido. Até a gente conversou recentemente, uma matéria que jaz inédita, sobre PowerPoint, porque o Bezos na Amazon ele proibiu o Proibiu. PowerPoint porque ele dizia que isso era uma escora para os executivos. O executivo ele teria que chegar na reunião com um texto redigido, né? Exigia ali habilidades jornalísticas, talvez, de redação dos executivos. Mas voltando à reunião, como resolver isso? Por que não foi resolvido? E, por fim, aquela reunião do Ministério do Bolsonaro que veio a público do dia 22, você já, na Abril ou nos lugares que você passou, você já presenciou uma reunião tão iracunda, tão pouco produtiva, tão complicada assim no ponto de vista da produção? Então, por partes. A primeira parte do que você falou. Eu acho que qualquer frase absoluta tem uma chance enorme de ser imbecil. E essa das reuniões, eu acho que é uma frase imbecil. Eu não acho isso, nunca achei. Eu acho reunião importante, acho reunião uma coisa boa, que contribui, colabora, ela une o time. Ali se olha, a gente fazia reunião semanal para olhar os resultados, né? E ali você vê e fala, caramba, assinaturas da superinteressencia do mercado. Você toma decisões rápido com o time que importa. Então, pouca gente capaz, mas o time tem que ser de gente capaz e tentar o pragmatismo. Por outro lado, tinha algumas reuniões que eram muito engraçadas, a gente ria pra caramba, então também funcionava para dar uma desanuviada no clima também e criar espírito de equipe, né? Então, não acho que reunião seja uma bobagem. Agora, como tudo, depende de quem está coordenando, depende de quem está participando. Uhum. Nós estamos fazendo uma live aqui, tem zilhões de lives hoje em dia, tem lives absolutamente inúteis e imbecis. Eu assisti uma agora de banqueiros, uma perda de tempo ímpar, não saiu nada que prestasse ali, na minha opinião. E assisti lives maravilhosas, ótimas, né? Tá vendo uma da cultura espetacular, tal. Então, depende. Eu diria que é a mesma coisa para reunião. Reunião em si não é ruim, é uma ferramenta muito boa. Agora, pragmatismo, uma coisa mais curta, tal, melhor. Hoje, acho, com a questão da pandemia, hoje eu fiz 2 reuniões via web, né? Elas são diferentes, muito mais curtas, meia hora, rapidinho. As pessoas, uma pessoa apresentou um PowerPoint e foi super bem. A mesma coisa, acho, com relação ao PowerPoint. Eu acho o PowerPoint uma ferramenta ótima, desde que você saiba usá-la. No meu livro, no Network Invest Network, eu falo um pouco disso. Eu uso muito PowerPoint, mas eu uso como um guia. Está ali uma letra, uma palavra, uma frase, uma coisinha assim, e eu não fico lendo uma página inteira de livro. Para ler livro, você pode ler, né? Então, eu leio um trecho, um pedacinho e falo. E a fala minha, ela está só baseada ali, e ponho sempre uma ilustração agradável, interessante. Então, acho que é um recurso excepcional. Acho que proibir um recurso é reconhecer a falência da equipe. Essa equipe é tão imbecil que ela não consegue lidar com o PowerPoint de forma adequada. Então, o problema não está no PowerPoint, o problema está na equipe dele, que é uma equipe imbecil, né? Se ele tivesse gente boa lá, poderia usar o PowerPoint de uma forma maravilhosa. Então, acho que essas coisas radicais não me atraem muito, né? Com relação à reunião do Ministério, ao presidente com seus ministros, né? Claro que, como todo mundo, eu ia falar, eu fiquei chocado. Eu diria, claro, como todo mundo, eu não fiquei chocado. Eu não fiquei chocado, né? Porque eu não esperava nada muito diferente daquilo. Eu esperava um pouco mais de consistência, né? Mas os impropérios não me surpreendem. Eu não esperava que saísse nada melhor do que aquilo dali, né? Você pergunta se eu já vi reuniões assim? Não, daquele jeito eu nunca vi. Mas já vi reuniões bizarras, já vi reuniões, e sobretudo já vi a postura, que foi a postura ali, do dono da reunião, no caso, o presidente de empresa, tratar os seus ministros, que são os seus diretores, os seus gerentes, de uma forma absolutamente desleal, né? Uma forma desumana, uma forma grotesca, como daquela reunião ministerial. E agora eu vou sair do ministério, falando de empresa, né? Já vi gente desacatando gente de uma forma horrorosa. Hoje menos, com a questão do politicamente correto, do assédio moral, acho que isso está um pouco mais controlado, um pouco, né? Não tanto. Mas cada vez eu acho que vai melhorar. Então, aquilo que a gente viu ali, eu acho que foi bom, foi ótimo que tenha vindo a baila, que tenhamos visto. Eu conheço gente que era fãzaço, a partir um pouco antes, com a saída do Moro e depois com aquela reunião, começa a repensar o seu apoio ao governo, né? Mas é uma pena, é uma pena. Eu acho que a gente não mereceria esse nível de
de baixeza, sabe? E ver as pessoas todas cabisbaixas ali. É como quando você vê numa empresa, o cara morrendo de medo de perder o emprego, ele baixa a cabeça, né? Mesma coisa aquele ministério, as pessoas que estavam ali sentadas, todos baixam a cabeça. É uma pena como nós somos covardes, né, Paulo? E eu me incluo nisso, né? Com medo de perder Uhum. emprego, com medo de perder o dinheiro, com medo de perder o poder, com medo de perder o status, a gente aceita muita coisa dentro da empresa que talvez não devesse, né? Hoje, estando fora, é mais fácil falar, é claro. Mas a gente devia preservar a nossa integridade, eu diria, né? As favas com os escrúpulos, né? Teria dito um outro ministro aí. É, Ricardo Sandler, muito tempo atrás, não sei se no Virando a Própria Mesa ou no livro A que própria veio mesa. depois, me foge agora, ele falava na ideia de não ter um horário de trabalho definido, isso nos anos 80 ou 90, né? Uma coisa muito precoce, né? É, que o cara poderia muito bem definir a sua própria agenda desde que ele apresentasse a produção que ele tem que apresentar. Você acha que isso vai Feito. acontecer no pós-pandemia muito mais predominantemente ou ainda a gente vai ver chefes acovardados que precisam olhar o sujeito trabalhando na frente dele, etc. Há uns 8 anos, talvez, na Abril, eu já era presidente, eu ainda não. Acho que eu era diretor superintendente da Exame, não lembro mais se estava na presidência. Eu tentei implantar teletrabalho, né, o home office, pelo menos uma vez por semana, e nós começamos, fizemos um piloto na Info, né? Não, eu era superintendente ainda, que a Info era minha ali, eu estava cuidando da Info. E foi ótimo, foi super bom. Algumas pessoas se deram muito bem, outras não. Umas falaram não quero, Uhum. outras falaram adorei, outros falaram quero mais dias por semana, né? E o que a gente percebeu, e daí eu fui estudar o assunto, li alguns livros, tem um livro muito bom de uma moça de Brasília a respeito e tal, é exatamente o que você falou. Uma das barreiras é essa. Eu sou chefe e não estou vendo minha equipe, então não sou chefe de ninguém. E aí bate uma angústia desesperadora, o cara fala, não, eu preciso ter as pessoas aqui, preciso ter quem eu possa mandar, né? E tem outras questões, às vezes tem criança na casa, cachorro na casa pequena, a casa não está equipada para você poder conversar. Então, tem uma série de questões, é um aprendizado trabalhar remotamente. Agora, eu não tenho nenhuma dúvida, e eu não sabia que o Carlos Semler já tinha dito isso na década de 80, que é uma tendência que está atrasada até, né? Quando a gente vê uma cidade como São Paulo, o trânsito, eu quando trabalhava no Valor, eu moro aqui na Zona Sul, o Valor era lá, em frente ao parque como é que chama lá, o Allianz Antártica. Parque, eu levava uma Isso. hora, isso, uma hora e meia para chegar da minha casa até lá e de volta de carro, né? Quem vai de trem, quem vai de ônibus, levava às vezes menos, levava às vezes mais. É absurdo, não tem nenhum sentido. Então, eu tenho visto, conversar com muita gente que está trabalhando em casa agora, a maioria dos meus amigos estão, meus conhecidos, de todos os níveis hierárquicos, e todos felizes. Uma amiga minha, não é nem gerente, ela falando, olha, eu estou economizando uma grana bárbara, porque eu dispensei empregado, dispensei babado das minhas filhas, dispensei uma pessoa que ajudava as minhas filhas a estudar, ela é mãe separada. E fala, agora eu estou em casa, eu faço tudo isso sozinha, estou muito feliz, minhas filhas estão do meu lado o tempo todo, eu estou comendo em casa, está muito mais barato, economizando, estou gastando mais no mercado, estou economizando. Então, só tem vantagens, né? E ela falou, eu estou muito mais produtiva, estou conseguindo fazer muito mais negócios. Então, veja, eu acho que já está super aceito, vai caminhar rapidamente, eu acho que sim. Essa, de todas as dúvidas que a gente tem da pandemia, do que será pós-pandemia, essa é uma que eu não tenho. Um dos grandes empresas de investimento aqui, né, private equity e tal, falou o seguinte, ele vai abrir mão, acho que de 7 andares naquele prédio ali em frente ao Shopping JK, e de uns andares na Faria Lima. E vai deixar todo mundo em casa definitivamente. Vai ser um baque gigantesco para essas lajes de escritório, porque as empresas estão Sim. aprendendo que não precisa. Eu posso viver sem esse custo, com produtividade alta, e aí, como disse Ricardo Semler, eu vou administrar por resultado, e não por... Onde é que você está agora, Paulo? Eu não quero saber onde você está. Isso eu defendia naquele tempo. Quando eu queria fazer isso na Abril, eu falava exatamente o seguinte, falava, olha, você pode fazer o supermercado na quarta-feira, 3 da tarde, não importa. Você pode cortar o cabelo na quinta-feira de manhã, não estou nem aí. Desde que você entregue, o que foi combinado, no prazo acordado e na qualidade acordada, está tudo certo, né? Então, se você gosta de trabalhar de madrugada, eu não tenho nenhum problema com isso, desde que você me entrega naquela data, naquele horário. Eu acho que assim que já está funcionando, assim que vai funcionar. Há outros riscos da gente trabalhar demais, né? De ficar trabalhando até 9, 10 da noite. Normalmente as pessoas acham que vão trabalhar menos, ao contrário, trabalha muito mais. Mas tudo é uma questão de equilíbrio. Com o tempo a gente aprende a equilibrar, equalizar também
qualidade de vida com o trabalho em casa, né? Hoje, por exemplo, eu fiz faxina aqui em casa à Uhum. tarde, agora estou com você aqui, vou trabalhar um pouco depois. Então, assim vai, é muito melhor para todo mundo. Uma coisa que se anunciava antes da pandemia, e eu queria saber se você acha também, eu estou explorando um pouco esse seu lado assim meio místico, meio de astrólogo assim empresarial, porque estamos fazendo previsões para o futuro. Mas uma das coisas que se anunciava no começo do ano, antes da pandemia, pelo menos antes da pandemia na Europa e no Ocidente, era esse capitalismo do stakeholder em vez do shareholder. Isso foi explicitado em Davos. Davos, pela primeira vez desde a fundação há 50 anos, fez um manifesto, e nesse manifesto se falava disso. Haveria o encontro do Papa Francisco com lideranças para falar dessa nova economia, a economia de Francisco, e as sucessivas cartas do CEO da BlackRock, inclusive esse ano, no ano passado, falam também disso claramente, e que isso teria que ser apontado para os gestores como cada vez mais necessário para eles destinarem os fundos que eles vão gerir. Você acredita nisso? Não tem mais volta? Assim, as empresas têm que estar muito mais preocupadas com o que a tradução brasileira chama de partes interessadas, inclusive Acredito consumidor, piamente, acho que ambiente. sim. Exato, voltando ao que você falou, o que é o stakeholder, né, o shareholder? O shareholder é o dono da ação, o dono da empresa. E os stakeholders são os públicos todos que estão no entorno da empresa. Consumidor, fornecedor, o varejo, todo mundo que interage com aquela empresa. Eu acredito Que é muito nisso que impactado. você falou, e inclusive quando você falava, eu me lembrei aqui, sim, me lembrei eu não lembro o nome deles agora, é um grupo das 500 ou 150 maiores empresas norte-americanas. Os CEOs, os presidentes dessas empresas assinaram um documento, agora mudaram como é que fala, o credo desse grupo, onde estava lá claramente, já há muitos anos, que o objetivo da empresa é gerar lucro para o acionista. Ponto. Isso que estava lá. Este ano eles mudaram, antes da pandemia, ou final do ano Uhum. passado, acho, na verdade, mudaram para, não, tem o compromisso com todos esses stakeholders e lá no finalzinho tem gerar o lucro. É significativo isso, é muito forte, muito importante. Não acho que as coisas sejam ao acaso. É uma pressão do mercado, né? As empresas funcionam por pressão de mercado. Se você não é um cara correto, querido, vou te falar, eu não vou falar as empresas aqui, mas tem várias empresas que eu deixei de consumir. Empresas que eu gostava de produtos, tem um especificamente que faz um alimento que eu gosto muito, parei de comprar. Por quê? Porque o cara se posicionou agora, nesse governo e durante a pandemia, de uma forma horrorosa. Eu falei, desse cara eu Sim. não compro mais. Fará diferença eu não comprar um pote de picles do cara? Provavelmente não, mas eu não compro. E eu falo para quem eu conheço, falo, desse cara eu não compro. Eu vou te falar porque eu não compro, por causa disso, 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 daquilo. Nessa loja eu não entro. Esse hambúrguer eu não como. Né? É uma posição pessoal, né? Mas há várias pessoas no mesmo posicionamento. E na soma, talvez isso faça diferença. Então, as empresas são espertas, elas percebem o que está acontecendo e se adequam ao que está acontecendo. Acho, mais uma vez, que começaram errado, começaram pintando o muro da favela do lado da fábrica. Agora estão mais atentos ao que de fato importa, ao cerne da questão. Não é? Então, acredito sim que as empresas estão mudando, acredito que os gestores estão. Parte que são obrigados a mudar, parte. Eu acho, Paulo, que é como tudo na vida, né? Você veja, 30 anos, você seu filho e tal, e você é meu. Você pegava um empréstimo do Banco do Brasil, que financiava a compra de escravos, e comprava uma pessoa para fazer com ela o que você quisesse. Hoje não pode mais, mudou. Por quê? Pressão da sociedade, pressão dos mercados lá ingleses, né? Mas mudou. Vamos pegar outro exemplo, cigarro. Fumar era maravilhoso. Rita Hayworth fumando, lindo, aquela baforada espetacular na década de 40, em Gilda, né? Fumar hoje é péssimo. Nossa, você fuma, credo, que coisa horrorosa, vai para lá. Mudou, ficou brega fumar. E as empresas de cigarro estão mudando. Uma delas, grande, declarou já que vai parar de fabricar cigarro no Reino Unido e depois aqui no Brasil mais tarde. E tá agora descobriu o cigarro eletrônico maravilhoso, que segundo o Dr. Drauzio Varela também faz um mal danado. Então você veja, a empresa vai mudando de acordo com o mercado, pressionada por ele. Mas também as novas gerações vão entrando. Entram como trainee, viram gerente, viram diretor, viram presidente, viram acionista, viram board. E esse raciocínio vem Uhum. vindo. Então é tudo, eu acho que é um tsunami
maravilhoso que está vindo. E, na verdade, sempre houve na história da humanidade, mas especificamente agora, nesse chamado capitalismo consciente, como você chamou agora há pouco, eu acho que ele está acontecendo, vai acontecer cada vez mais, porque não há alternativa. Fora disso, o cara está ferrado, o cara se quebra. Você falou há pouco que tem lives que, como as reuniões, que podem ser bastante enfadonhas e pouco produtivas. Eu imagino que com isso você excluiu essa nossa desse setor, né? Até porque ela está Espero que sim, excelente. né? Mas uma Que das bom. coisas que eu falho fragorosamente é falar de que quem está nos vendo. Mas eu vou tentar resolver isso agora, porque está a Bianca R30, Fabrício Galas, Paula Pérez 81, Edu Centinaro. Tem umas perguntas aqui, ou uns comentários. Essa aqui é da Junqueira Paula M. Paula M. Junqueira. Enquanto gestor, como exonerar alguém que não dá o retorno para o órgão público para qual trabalho sem não pensar no desemprego da pessoa em meio à pandemia? Questão cabulosa aí, né? Bom, se eu entendi direitinho, Paula, tem duas coisas aí. Uma é, se é órgão público, o cara é estável, mais complicado. A minha mulher trabalhou a vida toda no governo do estado de São Paulo e ela foi diretora de uma instituição que ela trabalhava. E ela precisou mudar um monte de gente de lugar. Gente que não estava trabalhando direito, gente que não estava afim de nada, gente que usava o tempo do trabalho remunerado para fazer outras coisas para fora, gente que estava afundada na bebida, tudo isso ela precisou lidar. E é muito difícil quando você não pode demitir, porque ela não podia demitir. Então ela teve que realocar essas pessoas, meio que isolá-las, para aqueles que queriam trabalhar poder trabalhar sem esse peso morto dessas pessoas. Então o serviço público é mais complicado. Mas como você falou aí, demitir na época da pandemia, eu estou achando que você consegue demitir. Vou te falar uma coisa, eu não tenho nenhum problema em demitir pessoas. Demitir muita gente, não tenho nenhum prazer também, nenhum prazer. Né? Entendo a dificuldade das famílias de uma pessoa demitida, né? Mas também entendo que é um negócio que precisa, até a benefício dos que estão em volta, todo mundo precisa trabalhar adequadamente. Então, eu diria o seguinte, se você não consegue demitir essa pessoa, pelo menos isole, que ela não contamine, que ela não atrapalhe os demais que estão a fim de trabalhar. Eu vou te dizer o seguinte, mesmo no serviço público, eu conheço tanta gente tão capaz no serviço público. Às vezes que eu ia para Brasília, fazer visitas em Brasília, trabalhar lá, eu via gente muito boa, mas muito boa, muito capaz. Cheguei a fazer reuniões em Brasília, em órgãos públicos, às 8, 8h30 da noite, os caras lá, ó, trabalhando que nem uns loucos. E a gente fica com a imagem que é tudo vagabundo, ninguém quer nada com nada. Não é verdade. Tem muita Claro. gente muito boa nos órgãos públicos também. O que a gente precisa fazer é dar força para esses caras e isolar quem não está afim, né? Põe de lado mesmo. Como faz? Aí cada caso é um caso, né? Cíntia R. Bus diz: troquei muito de serviço e meu lado ser humano sempre ajudava as amigas de trabalho. KKK. Gente, nenhum chefe meu gostava. Sempre levava advertência, mas nunca me arrependia. Gratificante. Ela deve estar falando aí desse lado empático, né? Uhum. Quando você falou que a falsidade era a coisa melhor distribuída no ambiente corporativo. Edu Centinaro diz ser interessado sem ser interesseiro, né, Caldini? E ele Deixa eu fala aproveitar, depois. Pois aproveitar a não. fala do Edu aí, desculpe. Edu, você falou isso, eu lembrei de outra coisa. Tem um querido amigo meu da Abril também, que uma vez falou um negócio tão interessante, que me senti tão bem. Ele falou com relação a mim, ele disse o seguinte, Caldini, você é um cara, a frase eu acho ótima, Paulo, você é um cara que veste a camisa da empresa sem ser vestido por ela. Achei essa frase tão interessante e eu acho que eu compreendo o que ele quis dizer. Enquanto você está na empresa, né, Edu? Pau, trabalha, vai, você não é empresa. A gente não pode ter a ilusão de que nós somos a empresa. Porque se você falar, puxa, dei os melhores anos de minha vida para a empresa e me mandaram embora. E daí? Natural, cara, não, a vida não é uma empresa só, né? Então, enquanto estamos, mas nós não somos. Isso é fundamental compreender, porque senão vai ser um tombo grande a hora que acontecer alguma coisa que você não espera. Falta 6 minutos para acabar. Eu falei que a gente ia deixar uns 10 para falar um pouco de espiritismo. Então, vamos fazer um espiritismo aqui, Zastraz, né? Eu queria introduzir o tema te fazendo uma pergunta meio capciosa. Nas empresas jornalísticas que você trabalhou e onde chegou à presidência, não era mal visto você dizer que era espírita? Havia preconceito contra essa crença?
Nunca senti, Paulo. Nunca senti, mas também nunca dei bola. Se houvesse, nunca percebi, na verdade. Uhum. Desde sempre, eu me tornei espírita aos 25 anos, mas eu estou com 58 hoje. Então, desde sempre, eu era estagiário, era, sei lá, gerente júnior, alguma coisa assim, eu sempre falei que fui espírita. Eu sempre achei legal falar, porque acho que é uma coisa, hoje menos, mas era uma coisa assim, nossa, você é espírita, e você fala inglês, você usa terno, e você é espírita, e você é executivo, você manda a gente embora e você é espírita, como pode, né? Esse choque era muito interessante. E eu acho que só me ajudou, nunca me atrapalhou, porque as pessoas respeitavam, sabe? Agora, claramente, era mais aceito nas classes baixas da organização. Ia para cima, né, uma certa reticência, mas nunca, ninguém veio me falar, pô, que absurdo, você ser espírita, né? Até porque eu não ficava fazendo proselitismo, não ficava tentando angariar gente para o espiritismo, mas nunca deixei de dizer que eu era espírita, ou quando entrava o assunto, Uhum. falava com o maior prazer, acho que só me ajudou. Porque tem uma coisa, certo ou errado, parece que as pessoas acham que o espírita é um cara correto, honesto, não tem garantia nenhuma, tem espírita picareta, como tem gente picareta em todo canto, né? Mas dava um certo aval de sei lá, de honestidade, seriedade, sempre foi bom. Nunca me atrapalhou, não. Por que você resolveu se tornar um autor prolífico, inclusive, desse tema? É, olha, foi, na verdade, as coincidências. Bom, eu sempre gostei de escrever e fui trabalhar na Abril porque o Red Hunter que me contratou sabia que eu gostava de escrever e acabou dando certo. Mas uma colega nossa, minha e sua, cujo filho morreu num acidente de carro no dia que comemorava ter passado no vestibular. E essa amiga jornalista ficou arrasada, claro, né? O marido arrasado, tal. Naquele dia eu pensei, falei, puxa, eu podia escrever um livro para ajudar, sobretudo pessoas não espíritas, a compreender a morte na visão do espiritismo, né? Se isso for de algum alento, será bom. Aí comecei a escrever, não ficou bom, meio que larguei a mão. Depois, um dia, eu ligo para uma amiga e ela me fala, se ligou na hora certa. Tinha acabado de falecer a primeira mulher do marido dela, que também é meu amigo. E foi um caso meio estranho, meio difícil o falecimento. Eles têm uma filha que na época tinha 14 anos. Eu falei, ó, quiserem trazer a filha para cá, eu converso com ela sobre a morte. Eu explico para Maria, essa menina de 14 anos, que não é espírita, como é que o espiritismo entende. Trouxeram, eu falei com ela. A partir daí eu falei, já sei, vou fazer um livro como se fosse uma conversa entre eu e a Maria, e assim surgiu o A Morte na Visão do Espiritismo, né? A partir dessa conversa minha com uma adolescente de 14 anos sobre a morte da mãe. Depois disso, Legal. Paulo, esse livro foi super bem, bacana, gostoso, legal. Aí eu resolvi escrever A Vida na Visão do Espiritismo, uma coisa mais de como é que o Espiritismo compreende a vida. E ainda quero escrever outros, talvez a felicidade na visão do Espiritismo, o suicídio na visão do Espiritismo. Há tantas questões que o Espiritismo, como filosofia, que eu entendo que não acho que seja uma religião, ele aborda, que eu quis escrever. E tento escrever sempre uma linguagem bem corriqueira, bem cotidiana, bem simples, né, bem atual. Isso pega super bem. As pessoas falam, que legal, eu consegui entender. Porque o Espiritismo tem 160 anos, então às vezes a linguagem é um pouco rebuscada e tal. E se eu falar, então, Paulo, querido irmão, Deus, nosso Pai, e Jesus, nosso irmão, você vai falar, passa amanhã, né? Então a conversa é muito mais o dia a dia, como nós estamos tendo aqui, só que com uma visão espírita de tudo isso. Eu entrei numa das lives que você fez, tem feito várias lives aí para, digamos, essa comunidade, a tua conversa, ela está nesse nível, assim, no nível teórico, ou é muito pedido que você apresente experiências? Como é que é o vocabulário espírita, digamos? Não, eu tento, e essa, com toda a modéstia do mundo, eu acho que é o diferencial. Eu não uso o vocabulário espírita, eu não uso essa coisa igrejeira, horrorosa, mais antiga, sabe? Porque eu acho que não precisa, acho que funciona ao contrário. Então, é muito coloquial, é muito a minha experiência do dia a dia, nosso convívio. Pô, você brigou com a sua mulher? Você está bravo com seu filho? Você perdeu o emprego? Você está deprimido? Está pensando em suicídio? Está, sei lá, está com uma doença grave? Né? São coisas do dia a dia, né? Está com uma angústia no trabalho. É o dia a dia, o dia a dia, só que sempre na visão espírita. Eu procuro sempre seguir Kardec, que eu acho que no Kardec é o que está tudo ali, né? Onde está. Eu acho que não precisa nada além de Kardec. Hoje tem uma miríade de livros espíritas, inclusive os meus, né? Mas acho que tem muita coisa da fantasia, entra no fantástico, de como é que é a morada dos espíritos. Para mim não importa nada isso, importa muito mais a gente viver aqui, enquanto estamos encarnados, uma vida adequada, onde a gente cresça, aprenda, né? E seja o melhor possível do ponto de vista ético, moral. É isso que dá. E dá para fazer isso de uma forma linda, gostosa, suave, leve, não
sabe, não pecadora, não pesada. É isso que eu tento fazer com os livros e por isso eles vão super bem, por isso eles vendem muito bem, as pessoas gostam. Esses livros, Paulo, eu não recebo nem um centavo por eles, eu doei 100% para as casas André Luiz. Mas a remuneração emocional que eu recebo, vocês não fazem ideia que delícia que é. Me emociona até de pensar, sabe? A gente que falou, meu marido Temos suicidou-se, meu filho quatro morreu. segundos. Pronto. Obrigado, Claudinho.